Olá, bom dia, bem-vindo a mais um encontro matinal, nosso projeto 626, nesta manhã muito gostosa, não é? Tá frio, né? O mês de junho é bastante frio, mas vamos levando, aquecendo o ambiente com essa interação, com esse nosso bate-papo, tá bom? Então, bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos dando sequência na fala no tema transtornos de personalidade, tá bom? E hoje vamos falar sobre um transtorno meio que abominado, não é? Aí por algumas pessoas que vão falar do transtorno de personalidade antissocial, não é? Como que é o comportamento de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Difere um pouco, muita gente confunde com o transtorno de personalidade narcisista, confunde com o evitativo, confunde com a psicopatia, enfim, mas ele é muito específico ao diagnosticá-lo, ao percebê-lo, ao notá-lo, ao observá-lo ao longo do tratamento, tá bom? Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele difere um pouco, embora muitos desses transtornos, eles tenham alguma coisa em comum ou parecido, o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, ele é bastante complexo e vamos entender, então, que trata-se de um agravamento muito maior se fôssemos considerar o transtorno de personalidade evitativo, conforme vimos ontem, tá bom? Jussara, bom dia. Aline, bom dia. Bem-vindas. Bem, então, nós vamos iniciar a sua fala ressaltando aqui que esta série de bate-papo, não é? De transtorno de personalidade tem dado um grande feedback, muita gente tem entrado em contato para falar de alguém da família, de um conhecido, de um relacionamento, de marido ou de esposa, enfim, e nós temos observado muita gente identificando-se ou identificando outras pessoas com esses transtornos que estamos trazendo aqui, não é? O hipocondríaco, por exemplo, o histriônico, são alguns casos que bateram recorde aí de participações, tá bom? Bem, Lourdeline também, bom dia para você, minha querida. Bom, então o transtorno de personalidade antissocial, não é? Como é que é? Como é que essa pessoa se comporta? Como é que essa pessoa age na sociedade? Antissocial no sentido apenas de evitar o contato social, assim como são os evitativos ou que se esquivam? Não, é diferente. O antissocial é completamente diferente do evitativo. O evitativo, não é? Aquele que se esquiva, simplesmente evita. O antissocial não, ele interage de uma maneira que poderíamos chamar, sob a ótica da psicanálise, de um transtorno de personalidade perversa, não é? Porque há uma perversão, há uma intencionalidade de agir de uma maneira não tão honesta, digamos assim, não tão ética ou normal, de acordo com o comportamento social, o comportamento aceito pela sociedade, tá bom? Mário Henrique, bom dia para você também, meu querido. Bom, então o transtorno de personalidade é caracterizado por um desprezo das obrigações sociais. Começamos por aqui, então. Então, o transtorno de personalidade antissocial começa por um desprezo. Nós observamos a pessoa, ela despreza as obrigações sociais. Quais são as obrigações sociais, meu querido e minha querida? É um conjunto de normas, de leis, de regras, de regulamentos, de estatutos que regem uma sociedade, não é? Há um conjunto de normas, de leis, de regras que disciplinam o convívio social, que ditam o que podemos, o que não podemos fazer, ou o que devemos, o que não devemos fazer, e quando agimos fora dessas quatro linhas, digamos assim, das regras, das normas, há dispositivos constitucionais para punir, mas a pessoa, o antissocial, pouco se importa com isso, às vezes colocando-se em risco, muitas vezes, porque ele é um antissocial, não é? Ele falta de empatia para com os outros, é uma pessoa de pouquíssima ou quase nenhuma empatia em relação à necessidade, ao sentimento do outro. Perceba que às vezes pode ser, quando eu falo do transtorno de personalidade antissocial, pode ser que você imagine que eu estou falando de um psicopata, pode ser que você imagine que eu estou falando de um narcisista, mas ao longo da live de hoje você vai perceber que difere em alguns pontos. Algumas características são até parecidas, mas
se observarmos com atenção, perceberemos que caminharemos para um lugar muito específico em cada tipo de transtorno de personalidade, ok? Anjos, também muito bom dia para você. Então, há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas, que anda à margem, um desvio, é o desvio das leis. Há aqui uma via, um lugar, um caminho, uma sociedade regida por um conjunto de normas e regras. Ele desvia, ele procura desviar para não cumprir com tais regras, com tais regulamentos estabelecidos e aceitos na sociedade, não é? Então, transtorno de personalidade antissocial é caracterizado, portanto, por um padrão generalizado de descaso com as consequências e com os direitos dos outros. Olha só que grave que é isso, o transtorno de personalidade antissocial. Há um padrão de comportamento, um padrão comportamental de descaso com as consequências em relação ao direito do outro. Perceba, aqui então, nós já deixamos alguns transtornos de lado e começamos a caminhar numa especificidade muito clara do antissocial. Conectar Terapias, bom dia para você, minha querida. Então, quais são os transtornos de personalidade antissocial? Vamos nos aprofundando então nesse tema que é bastante delicado para que entendamos, para que compreendamos ao observar este outro, não é? Pessoas com esse tipo de transtorno, elas são geralmente mentirosas, manipuladoras, mentirosas. Lembra-se que falamos aqui da síndrome do Pinóquio, dos mitômanos. Estes mitômanos mentem para si, mentem para se engrandecerem, elevar a autoestima, precisam falar sobre si e tal, mas geralmente não agride, não afeta, não interfere na vida do outro. Então, o mitômano é diferente do antissocial, que mente providencialmente, planejadamente, para levar, sim, escancaradamente algum tipo de vantagem, não é? São pessoas que manipulam. Ora, narciso, então você está falando sobre o narcisista. Não, há uma diferença muito grande. O narcisista vai até um certo limite, ele não ultrapassa uma certa linha, porque ele precisa daquela plateia, ele precisa daquele outro para o aplauso, para ser reconhecido, para ter o colo, para ter, enfim, aquele reconhecimento. Ele precisa então daquele outro, é diferente do antissocial, é diferente do psicopata, não é? Outra coisa característica, eles são geralmente muito impulsivos. Então ele vai ser mentiroso, vai ter uma tendência a manipular este outro e também a ser impulsiva, irresponsáveis e às vezes até violentas. Então percebamos que já não falamos mais do narcisismo, não falamos mais do evitativo, não falamos mais sobre diversas outras síndromes ou transtornos. Estamos caminhando agora para uma especificidade muito grande, não é? Eles desrespeitam e violam os direitos dos outros e não sentem remorso por isso, além de terem dificuldade para seguir normas, planos e regras. Bem, não sente remorso ao dano que causa ao outro, você está falando então do psicopata. O psicopata, ele tem comportamentos padronizados, mas geralmente direcionada a uma ou duas ou um grupo de pessoas especificamente, não é? Há um alvo específico. O antissocial não, é generalizado, é algo diferente, não é? Pessoas com transtorno de personalidade antissocial cometem atos ilegais, fraudulentos, exploradores e imprudentes para levar algum ganho de pessoal ou prazer e não vão sentir remorso por isso. Eles podem fazer, dentre tantas outras coisas, alguns atos, não é? Algumas atitudes, conforme vou falar agora, para que prestemos atenção. Então você percebe que ao longo dessa semana estamos falando sobre transtorno de personalidade, trouxemos aqui algumas, começamos pelas mais, digamos, mais leves, onde a própria pessoa, o próprio indivíduo é afetado, e estamos trazendo hoje o antissocial, digamos que em relação às demais que trouxemos ao longo da semana, ela é um pouco mais grave, ou muito mais grave, não é? Ele tende a justificar ou a racionalizar o seu comportamento. Por exemplo, ele comete um ato fraudulento, ele comete alguma coisa que venha a prejudicar o outro, então ele vai
justificar, vai racionalizar que o outro merecia perder sim, não é? Ele não vai falar no seu demérito de ter feito uma trapaça qualquer, mas tentar racionalizar, tentar justificar que o outro merecia realmente perder. Um desprezo para quem é melhor, um desprezo para quem chegou na frente dele, um desprezo para quem se destaca, na tentativa, então, sempre com sua narrativa de desdenhar o melhor, de desdenhar o mais capacitado, desdenhar aquele mais habilitado, aquele que se destaca num ambiente onde ele concorre, onde ele compete, por exemplo. Ele tem uma tendência de fazer isso, não é? Outra coisa é culpar a vítima por ser tola, por ser impotente. Então, a vítima daquele que tem transtorno de personalidade antissocial, ele vai passar a culpar, ele vai passar a acusar, vai passar a chamar de tola, de impotente, de incapaz, de incompetente. É por isso que você está nessa situação. Não porque eu estou provocando, não porque eu sou um antissocial, mas que você merece estar aí, porque você é incapaz, você é insignificante. Percebe que estamos então diante de um tipo de pessoa com um transtorno perigoso, com um transtorno difícil de conviver, não é? Alguns comportamentos chegam a ser criminosos, né, que violam brutalmente a lei, não é? Outra coisa é ser indiferente aos efeitos exploradores e prejudiciais de suas ações sobre os outros. Eles cometem as atrocidades e são indiferentes. Eles cometem atos brutais contra outros e são indiferentes, são insensíveis. Então você está falando do psicopata. Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, nós, como eu já disse, algumas desses transtornos, síndromes, elas se assemelham a alguns comportamentos. No entanto, à medida em que vamos avançando neste estudo, avançando na compreensão, nós percebemos que há, então, questões específicas que caracterizam o antissocial, que caracterizam o psicopata, caracterizam o evitativo e assim por diante. Ok, meu querido e minha querida? O narcisista, por exemplo, também, que é um dos transtornos que vamos trazer na próxima semana, não é? Então, desprezo persistente pelo direito dos outros. Ele acha que tem todos os direitos, o outro não tem direito. Então, quando essa pessoa, você está diante de alguém que tem um desprezo pelo seu direito, não se incomoda com seus direitos, não se incomoda com seu espaço, não se incomoda com suas ambições, com aquilo que você aspira, com aquilo que você planeja, busca conquistar, estamos diante de uma pessoa possivelmente antissocial. Ele despreza o direito dos outros, assim como também as normas, regras, leis e assim por diante. Ele despreza, portanto, o conjunto de normas e regras, a lei. Ele despreza, ele ignora, acha que não tem valia, não é? Indicando atos cometidos que são motivo até de detenção. Portanto, ele vai transgredir, vai praticar atos imorais, atos criminosos, estelionatos, enfim e tal, parte para agressões físicas, agressões verbais são muito comuns para os antissociais. Ele tem a tendência também de ser enganador. Por quê? Porque ele vai contar mentiras repetidamente. Ele engana, ele mente, ele repete por simples prazer, para ludibriar o outro, para levar algum tipo de vantagem. Percebe que estamos falando até de uma pessoa que pode chegar a roubar, pode chegar a cometer atos que violam realmente o conjunto de normas, de leis e de regras, não é? Bom dia, Eliomar, bom dia para você. Então, ele pode agir impulsivamente ou não planejar as coisas com antecedência. Aquelas pessoas que são impulsivas, sabe aquele bateu, reagiu imediatamente, é uma característica que pode nos levar a uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. A impulsividade, o não refletir, o não respirar, o não meditar, o ser inconsequente, o ser indiferente, são alguns comportamentos que podem nos levar a entender um transtorno de personalidade antissocial. Estar facilmente irritado, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa briguenta, gosta de brigar, gosta de agredir o outro o tempo todo. Percebe como difere um pouco do psicopata? Como difere um pouco do narcisista? Ele vai além, ele extrapola este limite, porque até mesmo o narcisista, embora submeta o outro a uma relação muito tóxica, vamos trazer aqui esse tipo de transtorno também, ele tem um limite. Ele não chega a ser um criminoso, não chega a cometer um ato mais
avançar este sinal da violação do conjunto de normas, leis e regras. O narcisista, embora altamente tóxico e prejudicial ao outro, ele tem um certo controle, ele é inteligente, até mesmo para ser narcisista, para manipular e controlar. Então ele não violaria, a menos que fosse um avanço do transtorno. Os transtornos passeiam, interlaçam entre si e podem se agravar. Não é? O narcisista ou qualquer outro tipo de transtorno, ele pode sim chegar ao antissocial, dependendo do meio, dependendo das circunstâncias, tá bom? Cristina, bom dia. Outra coisa, de forma imprudente, eles desprezam a sua própria segurança e a segurança do outro. Sempre estão desprezando. Eles não estão nem aí com a própria segurança ou com a segurança de outras pessoas. Uma característica do antissocial. Arriscando aventuras, enfim, não se preocupa com isso pela sua impulsividade, por a sua agressividade, por achar que estou acima de tudo, acima de todos, eu não importo com leis, normas, regras, isso é insignificante para mim, não importa. Você está lembrando de alguém aqui no Brasil, não é? Ah, com certeza, de algumas pessoas, com certeza, não é? Bem, agir consistentemente de forma irresponsável, indicado por deixar um emprego, por exemplo, sem planos, sem plano nenhum, sem planejamento nenhum, ou então ele simplesmente não se incomoda em pagar as suas contas. Simplesmente não se incomoda. Vou pedir demissão. Não está bom aqui, vou pedir demissão então. Nem tem outro emprego à vista, nem tem nada. Ele simplesmente... E as contas? Dane-se. Ele tem um desprezo realmente pelo seu compromisso, com o comprometimento com o outro. Enquanto nós temos pessoas extremamente ansiosas, e eu trato aqui na clínica de muitos casos assim, de pessoas que o boleto vai vencer daqui a 2, 3 dias, e já está desesperado, já quer pagar a véspera, não é? O ônibus vai chegar às 3, quando é 2h30 já está no ponto, uma ansiedade, marca um encontro às 19 horas, quando é 18 já está lá, já sai de casa para não atrasar, porque não quer comprometer a sua palavra, não quer comprometer a sua dignidade. Estes não. Quem tem o transtorno antissocial, ele evidentemente não está nem aí, se deve para o outro, se o outro tem que receber, se o outro depende daquele dinheiro para comprar, para repor mercadorias, ou enfim, ele não está nem aí. Então você percebe que há uma diferença grande entre o comportamento, talvez não perceptível para o leigo, mas para nós profissionais da saúde mental, nós vamos entender que há uma especificidade que reúne o grupo de pessoas com transtorno evitativo, há uma especificidade que une o grupo de pessoas narcisistas, o grupo de pessoas evitativas, o grupo de pessoas histriônicas e assim por diante, narcisistas, psicopatas, assim como o antissocial, não é? São pessoas difíceis de conviver, professor? Sim, pessoas difíceis, pessoas até perigosas, porque vão colocar em risco a sua integridade física, vão colocar em risco a sua segurança, vão colocar em risco a segurança da própria família, dos próprios filhos, porque eles são antissociais. Nós entendemos por pessoas sociais aquelas pessoas que convivem pacificamente, aquelas pessoas que trabalham harmoniosamente, aquelas pessoas que respeitam esse conjunto de normas, de leis e de regras e assim por diante. O antissocial, por exemplo, é caracterizado por um excesso de multas no trânsito, porque ele viola, ele não aceita, ele acha que não precisa de nada porque ele sabe mais, ele está acima, não é? Numa empresa, por exemplo, ele facilmente está violando o regulamento interno, ou o estatuto interno, o regimento interno daquela instituição, daquela entidade, porque ele acha que não precisa, eu estou acima. Não precisa ninguém dizer o que eu tenho que fazer, porque eu sei muito bem. Ninguém precisa me orientar, porque eu sei. Não adianta me querer me criticar, ele se irrita facilmente, né? Uma irritabilidade muito constante, uma agressividade ao falar, verborragia, enfim, nós vamos percebendo que trata-se de uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial. Tá bom, meu querido e minha querida? Você está assustado? Está assustada? Pois é, nós temos este grupo de pessoas com este transtorno. Então, tantos fatores. Agora, por que as pessoas adquirem, desenvolvem o transtorno de personalidade antissocial e demais transtornos de personalidade?
Vamos entender então especificamente este tipo de transtorno, como é que acontece, por que ele acontece, como ele se agrava, como é que ele vai se agravar, não é? Então, fatores genéticos como ambientais, tanto fatores genéticos como fatores ambientais, por exemplo, o abuso na infância, aquela criança que foi abusada repetidamente, sucessivamente lá na infância, pode desenvolver o comportamento antissocial. Fatores genéticos também. Nós percebemos um grupo de famílias onde os parentes mais diretos, não é? Na ascendência familiar ou na própria descendência, enfim, há uma possibilidade, quanto mais próximo o parentesco, deste grupo de pessoas se tornarem antissociais. De novo apareceu aqui a convivência, você percebe? Se puxássemos aí pelo conceito psicanalítico, entenderíamos que o Winnicott fala da ambiência, do ambiente, não é? De que maneira as coisas e as pessoas influenciam nosso comportamento, nossa personalidade, o nosso caráter e assim por diante, não é? Então, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial. Outro mecanismo possível é a agressividade impulsiva. Ele tem uma agressividade impulsiva. Se observarmos ambientes onde a agressividade, a impulsividade, não é? A inconsequência dos atos, a gritaria, isso acontece com certa frequência, a possibilidade de esta criança e adolescente desenvolver esse tipo de transtorno antissocial é muito grande, relacionado também com o funcionamento anormal do transportador de serotonina. Claro que é uma questão, então, patológica que, digamos assim, que vai associar a isso o ambiente, só o transportador de serotonina sozinho, ele não quer dizer, com uma pequena anomalia, digamos, sozinho vai levar isso, mas associado a este comportamento familiar, a esta influência de ambientes violentos, pode contribuir, pode deflagrar, não é? Então ele vai começar manifestando um desprezo pela dor dos outros durante a primeira infância. Foi associada ao comportamento antissocial durante a adolescência tardia. Bem, então se a criança já começa a manifestar isso, se a criança já começa a não se importar com os companheiros, dentro de casa, na escola, ele é indiferente, não se solidariza, não procura ajudar, não manifesta nenhuma emoção, nenhum sentimento com a dor do outro, com a tragédia do outro, com a dificuldade do outro, pode ser que estejamos começando a observar um comportamento antissocial. Lembram-se que nós sempre falamos aqui que somos seres gregários, somos seres interdependentes, somos seres humanos. O próprio fato, então nós queremos colo, queremos carinho, queremos abraço, queremos conviver em grupo, não é? E quando percebemos esta indiferença, esta insensibilidade com o outro, pode ser que estejamos diante de uma criança que venha a desenvolver o transtorno de personalidade antissocial ou outros transtornos, não é? Olá, G, Moura, tudo bem? Bom dia, Bruno Chaves também, muito bom dia para você, tá bom? Bem, então o transtorno de personalidade antissocial é mais comum em parentes, como eu acabei de falar, de primeiro grau, né? Desses pacientes com o tipo de transtorno do que na população em geral. Então nós percebemos então que já começamos a falar num certo nicho, num certo grupo de pessoas cuja família, cuja comunidade, cujo grupo apresenta então este tipo de transtorno. Há uma ligação, uma questão mais congênita, biologicamente falando, e também da convivência. O Winnicott vai falar muito sobre isso. Então é um conjunto de fatores que pode fazer com que aquele grupo, aquele clã, digamos assim, manifeste esse tipo de comportamento antissocial, não é? E o antissocial se atrai. E claro que vocês sabem, os antissociais se atraem, eles formam grupos, formam quadrilhas e assim por diante, porque são antissociais, não é? Outra coisa importante, o risco de desenvolver o transtorno aumenta tanto em filhos adotivos como biológicos dos pais com este tipo de transtorno. Se o pai e a mãe têm esse tipo de transtorno, não importa se o filho é biológico, se o filho é adotivo, a tendência, a possibilidade de desenvolver esse tipo de transtorno
também é muito grande. Bem, então aqui entendemos que não tratar-se-ia de uma questão congênita, mas da convivência, do ambiente, da imposição, do aprendizado. Ele aprende a ser assim, ele introjeta esses comportamentos, falando um pouco do Lacan, da formação a partir do espelho, ele vai introjetando, vai percebendo, vai primeiro se tornando vítima, desde que tem o comportamento antissocial dos pais, dos irmãos mais velhos, enfim, dos parentes, e acaba aprendendo até como para se defender, um mecanismo de defesa para se defender destes com tais comportamentos, acabam por desenvolver a mesma coisa. Mais ou menos que a melhor defesa é o ataque. Acaba por introjetar, por apreender e desenvolver o mesmo comportamento. Então estamos falando de alguns nichos, não é? Sônia, muito bom dia para você também, minha querida. Então, e se esse transtorno for acompanhado, por exemplo, por um déficit de atenção, hiperatividade, né? Estamos falando aqui em TDAH e outros tipos de déficit, né? Um pouco de autismo, dislexia, assim por diante, vai se envolver por volta ali dos 10 anos de idade, o risco de desenvolvimento de transtorno de personalidade antissocial durante a idade adulta vai se tornando muito maior. Bem, é neste ponto que eu falo, que eu trago para você um esclarecimento muito importante. Quem tem um tipo de transtorno de personalidade, se não for tratado adequadamente, às vezes com uma intervenção medicamentosa, com uma ação do psiquiatra, com psicoterapia, com psicólogos, seja cognitivo-comportamental, seja com a psicoterapia, investigação do inconsciente, com o psicanalista, ou outras terapias também importantes, não é? Se não for tratado, esse indivíduo pode ir passeando por personalidade, por transtornos, evoluindo o transtorno, saindo de um grupo, entrando para um outro grupo. O evitativo pode desenvolver, por exemplo, dependendo de umas condições anteriores, pré-existentes, um TDAH, um border, por exemplo, ou mesmo um transtorno narcisista, a psicopatia, o antissocial, ele pode transitar. É por isso que o diagnóstico, a identificação desse tipo de transtorno, quanto mais precocemente feito, maior, muito maior a chance de reversão ou de controle. Controlar, não é? Para a psicanálise, não existe, ou não gostamos da palavra cura absoluta, não é? Por quê? Porque tudo que aconteceu no meu passado, os traumas que eu carrego, as neuroses que eu tenho, que você tem, todos nós somos neuróticos, graças a Deus, porque estamos vivos, temos pulsão de vida e queremos enfrentar tais dificuldades na vida. Então, tudo isso nós temos que aprender a conviver com nossos neuroses, a conviver com o nosso passado. O que passou, passou. Não mudamos mais. Não existe como modificar o passado. Mas uma vez que eu entro em contato com isso, através de uma psicoterapia, especialmente agora eu falo da psicanálise, que é o contato com o inconsciente, na busca desses traumas, tornar consciente aquilo que machucou, aquilo que doeu ou que dói, o que machuca ainda hoje. Ok, entrar em contato com este passado para saber então o que é que eu vou fazer com isso no presente. Então, reconhecer-se um obsessivo, reconhecer-se compulsivo, reconhecer-se excessivamente vaidoso, reconhecer-se egoísta, arrogante, prepotente, narcisista, reconhecer-se dentro de um grupo de pessoas que agem e comportam desta maneira, é uma das formas de controlar-me, é uma das formas de entender-me e de controlar meus impulsos, controlar de maneira tal que esta neurose, que este transtorno não interfira nas minhas relações sociais, não interfira na minha produção, que eu me torne uma pessoa producente, com boas relações, constitua uma família, com relação interpessoal, no trabalho, na sociedade e assim por diante. Então, conhecer-me é muito importante. Todos nós somos seres limitados. Nós não sabemos tudo, não conseguimos fazer tudo, temos limitações. Nós não podemos fazer aquilo que não aprendemos, não podemos executar tarefas que não conseguimos pela própria força física, né? As limitações com a idade que vai chegando. Já falei aqui muitas vezes de ser idoso ou ser velho, não é? Que a idade está aqui, a condição cronologicamente vamos ficando idosos, e não velho, não é? Eu não gosto dessa expressão. Velho é aquilo que você usa, não presta mais, joga fora. Vamos ficando idosos, mais experientes. Agora, é claro que à medida que eu vou avançando, há uma limitação física. Eu não consigo mais disputar uma maratona, por exemplo, não consigo mais
fazer 100 metros aí em 10 segundos, eu não consigo mais, mas isso não me impede de ter uma vida absolutamente saudável, desenvolvendo outras atividades. Então, entender este processo de evolução, entender as minhas limitações, entender as minhas neuroses, entender o grupo de pessoas ao qual características psíquicas eu pertenço, é o primeiro passo, ou talvez o passo mais importante para que eu consiga viver harmonicamente, harmoniosamente com outras pessoas, que também são portadoras de algumas neuroses. Neuróticos todos nós somos, né? Então, isso... bom, aí vai falando tecnicamente aqui, a matéria fala tecnicamente, já entramos numa área da neurociência, enfim e tal. Bom, então, minha querida, como eu venho trazendo aqui ao longo desta semana, de outras semanas também, falando sobre muitas síndromes, falando sobre os transtornos de personalidade, para que aprendamos então, não é para sair por aí brigando, matando as pessoas que têm transtorno de personalidade, porque não, todas elas sofrem. Quem tem um tipo de transtorno sofre. Algumas pessoas sofrem de algum tipo de transtorno sem saber que sofrem, não têm consciência absoluta disso, né? Então nós temos que entender que é preciso conviver comigo mesmo, entendendo-me, buscando o autoconhecimento, buscando entender o meu comportamento, a forma, o ambiente em que eu vivo, procurar por ajuda psicológica através de diversas terapias existentes, não é? Todas elas são eficazes, nós já falamos sobre isso aqui, que tipo de terapia funciona, todas elas, desde que eu me enquadre, que eu me sinta bem, enfim, não me importa. E eu, enquanto psicanalista, evidentemente, eu trago aqui a abordagem das técnicas psicanalíticas, que são as minhas ferramentas, evidentemente. Tá bom, minha querida? Este é o transtorno de personalidade antissocial. Você percebeu que difere bastante de outros tipos de transtornos que estamos trazendo aqui. Vamos dar sequência nos próximos dias, falando de outros tipos de transtornos de personalidade. Vamos trazer o transtorno narcisista, o transtorno psicopata e outros tipos de transtornos para que você compreenda o esquizoide, a esquizofrenia, não é? Que é mais profundo, um caso de psicose e assim por diante. Tá bom? A diferença entre o psicótico, o esquizofrênico, o grupo dos neuróticos, psicóticos e dos perversos e assim por diante. Tá bom? Para que nos aprofundemos, para que compreendamos primeiro a nós mesmos e depois as demais pessoas ao nosso redor, no nosso convívio social. Tá legal? Se você quiser depois mandar o link, mandar esta live para este vídeo que fica gravado aqui embaixo, não é? Se você quiser mandar para outras pessoas que você acha que precisa ouvir, que merece ouvir, esta live de hoje com este tema do antissocial, eu agradeço demais. E certamente você estará ajudando a muitas pessoas. Nos vemos de segunda a sexta-feira, aqui às 6h26 da manhã, no Projeto 626. Grande beijo para você e ótimo dia!